É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto que dá base a esta pré-aula, que é o nosso artigo que nós publicamos no portal Escola Dominical, portalebb.org.br. E lembrando os irmãos que nós não estamos aqui expondo ou comentando os tópicos da revista, mas estamos dando subsídios complementares, algo a mais ao comentário da revista. A revista já está muito bem comentada, há o livro de apoio do comentarista e também há até uma videoaula da CPAD. Então, nós não estaríamos aqui repetindo o texto já exaustivamente explanado pela CPAD. Nós trazemos algo a mais, um subsídio complementar para os irmãos, uma outra maneira de ver o mesmo tema da lição. Além do nosso artigo, nós temos ainda 4 outros artigos desta lição de adultos no site do portal Escola Dominical, onde o irmão encontra também artigos e videoaulas de outras faixas etárias e até de outros currículos da Escola Dominical. No site do portal Escola Dominical, portalebb.org.br. Se tiverem dúvidas, cadastrem-se no site e acessem a sala dos professores e coloquem ali a sua dúvida e a equipe do portal Escola Dominical responderá ao seu questionamento. Também ouça as leituras diárias, breves comentários em áudio dos textos sugeridos na lição, onde além de aprender a lição, o irmão terá um momento devocional. O portal Escola Dominical tem também as suas redes sociais. Ele está no Facebook, no Twitter e no LinkedIn. Lá, todos os dias, nós postamos links de outras videoaulas e de outros textos de apoio das várias faixas etárias e de outros currículos da Escola Dominical. No sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o nosso canal do YouTube transmite ao vivo a aula do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Dominical, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui na sede em São Paulo. Se o irmão estiver aqui em São Paulo, o irmão é nosso convidado para participar, que é uma reunião aberta a todos os interessados em aprender a lição da Escola Dominical. E se você não puder vir e não estiver em São Paulo, pode acessar pelo YouTube e interativamente tirar e elucidar as suas últimas dúvidas. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical se realiza quando a igreja local se reúne, ensinando enquanto evangeliza e evangelizando enquanto ensina, segundo lição do pastor Antônio Gilberto. Neste 4º trimestre de 2017, nós estamos estudando o tema A Obra da Salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Estamos estudando a doutrina da salvação. O nosso comentarista é o pastor Clayton Ivan Pomerening, diretor da Faculdade Refidim, a Escola Teológica das Assembleias de Deus em Joinville, no estado de Santa Catarina. E nesta lição 5, ainda fazendo um estudo geral sobre a salvação, nesta lição de número 5, nós vamos estudar sobre a obra salvífica de Jesus Cristo, que é o cerne do título do nosso trimestre, que fala da obra da salvação. Obra salvífica é a obra que salva, que veio para salvar. E Jesus veio para salvar o homem. Ele veio para isso. Ele diz isto para Nicodemos. Lá João capítulo 3, versículo 17.
Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus veio trazer a salvação. Hoje, muitos intelectuais, muitos estudiosos discutem o papel de Jesus na história, o legado de Jesus para a história, procuram encontrar um significado para o ministério de Jesus, para a vida de Jesus, e chegam a conclusões equivocadas. Procuram ver em Jesus um revolucionário, ver em Jesus um político, ver em Jesus um religioso, ver em Jesus tanta coisa, esquecidos de que Jesus veio ao mundo para salvar o homem. É por isso que o seu nome é Jesus, Yeshua, que quer dizer Salvador. Jesus veio para salvar. Nós vimos na lição número 3 como Jesus é o Salvador. Não há dúvida alguma. Ele cumpriu todas as profecias e mostrou que ele era o Salvador prometido desde o Éden por Deus, embora planejado já antes da fundação do mundo. Jesus veio para salvar. É por isso que foi muito feliz a expressão criada pelos missionários pioneiros das Assembleias de Deus no Brasil para sintetizar a pregação do Evangelho. Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e brevemente voltará. Jesus salva. Foi para isso que Jesus veio. E nós não entenderemos a obra de Jesus se não entendermos que foi uma obra salvífica. Jesus disse que veio realizar uma obra por ordem do Pai. Lá em João 4,34 está escrito: Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Na sua oração sacerdotal, lá no capítulo 17, Jesus diz assim, versículo 4, eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E esta obra, outra não é, senão a obra da salvação, que é o título do nosso trimestre. E quando nós falamos em obra salvífica, quer dizer isto, é a obra da salvação. Jesus veio salvar o homem. Qual era a missão de Jesus? Nós já vimos que Jesus é a semente da mulher prometida lá no Jardim do Éden. E a semente da mulher, disse Deus, viria restabelecer a amizade entre Deus e o homem. Então Jesus tinha a missão de restabelecer a comunhão, a amizade, a unidade entre Deus e o homem. E ele fala isso, mais uma vez na sua oração sacerdotal, lá em João 17, 21, ele diz, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então Jesus veio para restabelecer esta comunhão, esta unidade, esta amizade entre Deus e o homem. O que somente seria feito se ele tirasse o pecado do mundo, porque o pecado é que faz divisão entre Deus e o homem. É o que a gente vê lá em Isaías, capítulo 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, quando João Batista apontou para Jesus no dia seguinte ao batismo de Jesus, no primeiro dia do ministério público de Jesus, João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se ele tira o pecado, ele tira o que faz divisão e ele, portanto, restabelece
a amizade entre Deus e o homem. É o que Paulo diz lá em Efésios, capítulo 2, versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então, Jesus é a semente da mulher, e a sua missão era restabelecer a amizade entre Deus e o homem. Mas também, Jesus é a posteridade de Abraão. Não é? Lá em Gênesis 12, e 3 diz, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. No versículo 7 diz, e apareceu o Senhor a Abrão e disse, a tua semente darei esta terra. E em Gálatas 3 e 16, Paulo diz, ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não dizia as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade, que é Cristo. Então, Jesus é a posteridade de Abraão. E haveria o que? A bênção para todas as famílias da terra. Então, Jesus veio trazer a bênção para todas as famílias da terra. E esta bênção era a salvação. Porque o homem estava maldito nos seus pecados. Ele estava maldito nos seus pecados. Paulo fala disso em Gálatas, capítulo 13, 3, em versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então vejam bem que o homem no seu pecado estava maldito. Jesus se faz maldição por nós para nos trazer a bênção, porque a missão da posteridade de Abraão era trazer a bênção para todas as famílias da terra. E por fim, nós vemos que Jesus é aquele que traria paz para o homem. Isaías, capítulo 53, no versículo 5 é dito, aliás, versículo 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Era aquele que deveria tomar o castigo sobre si para nos trazer a paz. Foi para isso que Jesus veio. Era esta a sua missão. Ele veio tirar o pecado do mundo. E para isto, ele tinha que ser o Cordeiro de Deus. Quando João Batista aponta para Jesus, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a obra salvífica de Jesus coloca Jesus na condição de Cordeiro de Deus. E nós já vimos que Jesus ser chamado de Cordeiro de Deus
E ele, sendo o Cordeiro de Deus, ele se coloca naquele rastro de sangue das Escrituras. Nós já dissemos numa lição passada que desde aquele animal que foi morto para que se fizessem as túnicas de peles do primeiro casal, as vestimentas necessárias para que aqueles expulsos do Éden pudessem sobreviver e alcançar a salvação prometida por Deus. Até Cristo nós temos um rastro de sangue. E Jesus é a realização deste sangue derramado em figura. Este sangue que foi derramado em figura. Sangue de animais que eram sacrificados na lei de Moisés, que eram sacrificados antes da lei pelos homens que invocavam o nome do Senhor. Este sangue derramado, ele falava do sangue de Cristo. E quando João Batista diz que ele é o Cordeiro de Deus, nós entendemos que a obra da salvação coloca Jesus como o Cordeiro, como a vítima de um sacrifício para tirar o pecado do mundo. E esta ideia do derramamento de sangue já estava no proto-evangelho, na promessa de Deus para a salvação do homem. Porque quando Deus anuncia a salvação, ele diz que o Salvador esmagaria a cabeça da serpente, mas a serpente lhe feriria o calcanhar. Quando se fala em ferida, se fala em derramamento de sangue. Seria necessário um sacrifício para a salvação do homem. Seria necessário que se tivesse o sacrifício. Caim e Abel sacrificavam a Deus. O primeiro casal entendeu isso. Para se chegar a Deus é preciso um sacrifício. Caim e Abel ofereceram sacrifícios a Deus. Noé ofereceu sacrifício a Deus. Abraão, Isaac e Jacó ofereceram sacrifícios a Deus, porque o sacrifício a Deus era necessário para que nós tivéssemos a salvação. E aqueles sacrifícios eram figuras do sacrifício que realmente tiraria o pecado do mundo. Nós não podemos entender a obra salvífica de Jesus se nós não compreendermos que que Jesus é o Cordeiro de Deus. Se nós não entendermos a necessidade de nós termos um sacrifício e do Salvador ser a vítima neste sacrifício. A lei de Moisés criou todo um sistema de sacrifícios. A nossa declaração de fé, ao tratar do assunto das obras de Cristo, diz o seguinte, lá no capítulo 5, no item 2, a nossa declaração de fé diz: todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento fundamenta-se na ideia de substituição. E essa transferência da culpa do pecador para a vítima é simbolizada pela imposição de mãos sobre a cabeça do animal. E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto para que seja aceito por ele para a sua expiação. Levítico 1 e 4. A descrição do Cordeiro da Páscoa desde o êxodo do Egito aponta para Cristo e o seu sacrifício. Não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. Êxodo 12, 46. Isso foi cumprido no Calvário. O Cordeiro Pascual foi sacrificado no Egito para a redenção de Israel em lugar dos primogênitos. É o que nós lemos lá em Êxodo 12, 21. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes:
escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Da mesma forma, o Senhor morreu pelos nossos pecados. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15 e 3. Ele é o nosso Cordeiro Pascual, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 5 e 7. Essa declaração deixa bem clara esta figura do Cordeiro de Deus. Quando a lei criou a figura do sacrifício, o sistema de sacrifícios, estava apontando para Jesus. Era uma prefiguração, um tipo de Jesus. Nós já vimos na Páscoa, na lição de número 2, como a Páscoa fala da salvação. E nós não podemos entender a obra salvífica de Jesus se não entendermos que ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E no Antigo Testamento, os sacrifícios não tiravam o pecado, apenas cobriam o pecado. Lá no Salmo 32, versículo 1, um masquil de Davi. Masquil é um salmo didático, um salmo de ensino. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Daí vem a palavra kafar, expiação, que quer dizer cobertura. O pecado é coberto. E isso nos faz lembrar do dia da expiação, o dia do perdão, que até hoje é comemorado pelos judeus, o Yom Kippur, no dia 10 do mês 7º, que está descrito lá no capítulo 16 de Levítico. Aquele único dia em que o sumo sacerdote, depois de oferecer sacrifícios por si e pelo povo, e depois de ter incensado, colocado a sua mão no lugar santíssimo, além do véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, incensado o local, aí ele entrava e colocava sangue em cima da cobertura da arca, que é chamada de propiciatório. E ali ele adiava o castigo do povo, porque o sangue cobria o pecado do povo. Por 1 ano se adiava a execução do pecado. Por isso que aquele lugar era chamado de lugar da misericórdia de Deus. Porque Deus não dava o castigo que o povo merecia por causa dos seus pecados. E o dia da expiação falava de Cristo, do sacrifício de Cristo. Mas aquele sangue de animais só cobria o pecado do povo. O véu estava ali, intacto. E o sumo sacerdote ali entrava uma vez ao ano, e ainda com incenso, para que fizesse aquela cobertura. Mas quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, porque o pecado foi tirado, não foi mais coberto. Jesus veio libertar-nos do pecado, veio nos salvar do pecado, por isso que ele é o Cordeiro de Deus. Ele veio ser a vítima desse sacrifício perfeito. Mas além do dia da expiação, que acontecia no dia 10 do 7º mês, mês de Tisri, havia também um sacrifício contínuo. Todos os dias, pela manhã e à tarde, eram sacrificados 2 cordeiros, um pela manhã, outro à tarde. É o que a gente vê lá em Êxodo, capítulo 29, versículo 38. Isto é o que oferecerei sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente.
Um cordeiro oferecerás pela manhã, e outro cordeiro oferecerás à tardinha. Com um cordeiro, a 10ª parte de flor de farinha misturada com a 4ª parte de um hin de azeite batido, e para a libação a 4ª parte de um hin de vinho. E o outro cordeiro oferecerás à tardinha, e com ele farás como com oferta de manhã, e conforme a sua libação, porceiro suave, oferta queimada é ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. E ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. E santificarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei a Arão e a seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei por Deus. E saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito, para habitar no meio deles, eu, o Senhor seu Deus. Deus, para que se fizesse presente e habitasse com o povo, exigiu este sacrifício a cada dia, que não era um sacrifício pelo pecado de alguém, era um sacrifício em razão da natureza pecaminosa do homem. Um cordeiro pela manhã, outro à tarde. E era esse sacrifício contínuo de que fala Daniel 8:12. Para que... E que significava esse sacrifício contínuo? A preparação para o sacrifício de Cristo. Este cordeiro, assim como o cordeiro pascal, assim como o sacrifício do dia da expiação, este cordeiro fala de Cristo. E é interessante, era um cordeiro pela manhã e outro à tarde. E Jesus começou a ser sacrificado às 9 horas da manhã e morreu às 3 horas da tarde. Exatamente a hora do sacrifício da tarde. Este sacrifício contínuo, ele era diário, sinal de que não tirava o pecado do mundo, apenas apontava para o sacrifício que tiraria o pecado do mundo. E este sacrifício foi o sacrifício de Jesus. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, o véu do templo, como eu disse, se rasga de alto a baixo. Aí o pecado é tirado do mundo. E esta é a prova de que o pecado foi tirado do mundo. É que o véu foi rasgado de alto a baixo. E que Jesus ressuscitou ao 3º dia. Esta é a segunda prova de que o sacrifício foi aceito e foi eficaz. Porque Jesus venceu a morte e venceu o pecado. Por isso que ele diz a João: eu fui morto, estou vivo e vivo para sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Então, Jesus venceu a morte, ressuscitou para provar que o seu sacrifício realmente tirou o pecado do mundo. É o sacrifício perfeito. Aquele sacrifício a ponto de sangue dos animais. O escritor aos Hebreus diz que jamais esses sacrifícios poderiam tirar o pecado. Mas o sacrifício de Jesus tirou o pecado. Diz assim, Hebreus capítulo 10, versículo 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Mas o versículo 10 diz, na qual vontade, a vontade de Deus, temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados.
Mas este, Cristo, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus, daqui em diante esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Dizer que Jesus é o Cordeiro de Deus é entender a obra salvífica de Cristo. Ele se fez o Cordeiro, a vítima do sacrifício. E uma vez tirou o pecado do mundo, restabelecendo a amizade com Deus, trazendo bênção para todas as famílias da terra e levando sobre si o castigo que nos traz a paz. Esse é o sacrifício perfeito de Cristo, feito uma vez. Observe bem, não é verdade que em cada ceia, ou em cada missa, como diz a Igreja Romana, nós temos o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo foi feito uma vez. Agora nós comemoramos a salvação, comemoramos o perdão. Lembramos, a ceia é uma lembrança desse sacrifício. Não é a atualização do sacrifício. E dizem alguns, não, porque o sacrifício é eterno. Não, o sacrifício foi de um homem na dimensão temporal. Tanto que antes os sacrifícios de animais apontavam para ele. E agora a ceia comemora. É algo no tempo. A salvação é eterna. O efeito do sacrifício é eterno. Mas o sacrifício mesmo foi feito por um homem nascido de mulher, nascido sob a lei, na plenitude dos tempos. E, entendendo que Jesus é o Cordeiro de Deus, nós vamos entender que a obra de Jesus é uma obra substitutiva. Nós já vimos aqui na declaração de fé que lá no capítulo 5 da nossa declaração de fé, no item 1, a morte de Jesus não se trata somente da morte de um justo, mas também de um sacrifício como oblação pelos nossos pecados, que Deus propôs e recebeu como propiciação pelas nossas ofensas. Morte vicária significa morte substitutiva. Jesus, a obra salvífica de Jesus, é Jesus se colocar no lugar do pecador e tomar sobre si as nossas iniquidades. É o que nós lemos lá em Isaías 53. Por isso que a obra de Jesus é expiatória. E o sacrifício de Jesus, ele é um sacrifício vicário. O que quer dizer isso? Substituto. Vigário quer dizer substituto. Então, o sacrifício de Jesus substituiu os pecadores. Existem várias doutrinas a respeito do significado da obra de Jesus, mas a obra de Jesus, ela é a expiação vicária. Ele veio tirar o pecado do mundo e para isso ele tomou o lugar do pecador. Assim como aqueles cordeiros, nós lemos aqui Levítico 1 e 4. Quando alguém pecava, levava um animal para morrer no lugar dele. E ele colocava a mão sobre o animal, transferindo a esse animal a sua culpa. E aquele animal morria no lugar do pecador, para cobrir o pecado. Jesus veio para o lugar do pecador para tirar o pecado. Por que Jesus exclama na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque ele, o Pai, é um. Ele tinha comunhão com o Pai. Ele não tinha pecado, e quem não tem pecado tem comunhão com Deus. Mas o pecado da humanidade caiu sobre ele. E aí houve a separação entre o homem Jesus e Deus.
Porque o pecado faz separação entre nós e Deus. Eu já li aqui em Isaías 59:2. Naquele momento ele assume o pecado da humanidade, toma sobre si as iniquidades. E é por isso que ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? Como estava profetizado no Salmo 22. Ele se faz pecado por nós. Ele toma o lugar do pecador. Jesus é o substituto do homem. Ele morre no lugar. Mas ele não era homem, irmão Cramulo, era, mas era um homem sem pecado. Ele era o último Adão, um espírito vivificante. Ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Ele era semelhante aos homens, mas não era igual aos homens, porque ele não tinha natureza pecaminosa. Se alguém não deveria morrer, era Jesus. Mas ele toma o lugar do pecador. Ele tendo a natureza pecável, mas não pecaminosa, ele assume a culpa dos homens. E é por isso que ele substitui o homem. Ele substitui o pecador. Porque ele era homem, mas não pecador. Mas ele toma o lugar do pecador. A primeira assunção do lugar do pecador na vida de Jesus nós vamos encontrar na encarnação. E o Verbo se fez carne. Ele passou a participar da carne e do sangue. Hebreus 2 diz: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então Jesus, ele começa assumindo o lugar do pecador, se fazendo homem. É o que está escrito lá em Filipenses. Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomando a forma de homem. Filipenses 2. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem. Então, a primeira demonstração aqui do caráter vicário de Jesus, da sua condição de substituto, e a obra da salvação é Jesus se substituir o homem e tomar a pena do homem, foi a sua encarnação. Mas ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. E ele nasce de mulher, nasce de mulher, embora fosse o santo, porque era gerado por obra e graça do Espírito Santo, sem pecado. Por não ter pecado, quando ele adquire a idade da razão, ele rejeita o mal e escolhe o bem. Por isso que ele é semelhante aos homens. Lá em Isaías 7:15 está escrito: manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Ele faz o contrário de todos os homens. Ao assumir a idade da razão, ele rejeita o mal e escolhe o bem. Mas ele se submete à lei. Aos 12 anos, ele vai ao templo e assume a sua responsabilidade diante de Deus com a lei. Como todo judeu, ele se submete à lei. Continua sem pecar, obedecendo à lei. E aos 30 anos, quando ele vai ser batizado, vai começar seu ministério público, ele chega diante de João para ser batizado. E o Espírito Santo que estava em João revela a João que aquele homem não tinha pecado. Era o Cristo, era o Messias. Veja bem como ele se opôs ao batismo de Jesus.
Mateus capítulo 3, versículo 13. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Jesus não tinha pecado, e o batismo de João é para o arrependimento dos pecados. Porque João pregava o seguinte, Mateus 3:2, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus não tinha o que se arrepender, por isso João não queria batizá-lo. Mas Jesus disse: João, eu preciso assumir o lugar do pecador. Eu preciso assumir o lugar do pecador. Foi para isso que eu vim. E João, entendendo isso, batizou Jesus. No batismo, Jesus já assume o lugar do pecador. Ele já começa o seu ministério público assumindo o lugar do pecador. Ele é batizado como se tivesse pecado, substituindo o pecador. E durante todo o seu ministério, ele é posto à prova. Ele é tentado. Logo depois que ele é batizado, ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto. E ali ele é tentado pela primeira vez. Porque quando ele foi batizado, ele foi cheio do Espírito Santo. Para poder exercer a sua obra. Para poder pregar o Evangelho. Para chamar o povo de Israel ao arrependimento. E ele é tentado pelo diabo. Ele já tinha sido tentado antes, mas agora ele é tentado pelo diabo de uma forma toda especial. E não parou de ser tentado ali. A Bíblia diz que ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele nunca pecou. E ele passa a ser provado diante de Deus, dos homens, das hostes espirituais da maldade. E ele não peca. Como cordeiro pascal, durante 3 anos e meio, ele é observado pelos homens, para ver se encontram nele algum defeito. Mas não encontraram nenhum defeito em Jesus. E por isso ele pôde ser sacrificado. O Sinédrio condenou Jesus sem provas. Não havia culpa. Nós já vimos numa lição passada que o Sinédrio condenou Jesus injustamente contra a lei. Não se encontraram testemunhas que o incriminassem. 2 testemunhas, as únicas que concordaram, disseram que Jesus tinha dito que derribaria o templo e em 3 dias, derribar este templo e em 3 dias o reconstruirei. E aí o sumo sacerdote pergunta a Jesus se ele era o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus diz: tu o disseste, mas eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, e então o recebereis. E aí o sumo sacerdote diz: blasfemou! Ele não disse que era o Cristo, o Filho de Deus vivo. Não negou que fosse, mas quem disse foi o sumo sacerdote. E o que Jesus disse não tinha nada a ver com aquilo. E o sumo sacerdote rasga os seus vestidos, e ele não poderia fazê-lo, e ao fazê-lo perdeu sua autoridade, e ele diz: blasfemou! O que vocês acham? É culpado de morte. 100 testemunhos. E a lei exigia 2 ou 3 testemunhas para condenar. Não havia testemunhas de blasfêmia. Jesus não tinha blasfemado, mas mesmo assim ele foi condenado. Ele não tinha culpa diante do Sinédrio. Diante de Herodes, o próprio Pilatos diz que Herodes devolveu Jesus a ele, porque não encontrou culpa em Jesus. E o próprio Pilatos, embora tenha aquecido com a multidão, lavou as suas mãos e disse: isto é para provar que eu sou inocente, que eu não tenho nada a ver com este inocente, porque eu não vejo culpa nele.
Jesus foi declarado inocente. E assim podia ser sacrificado. E com um sacrifício perfeito, tomando a culpa da humanidade, nos ganhar a salvação. Ele se submete, ele encarnou, foi a primeira assunção do lugar do pecador. Segunda foi a submissão à lei, por isso que Paulo disse, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ele cumpriu a lei que ninguém conseguiu cumprir. A terceira assunção foi o batismo, ele assumiu o lugar do pecador. E quando ele no seu ministério, ele no final do seu ministério é declarado inocente, portanto em condições de poder ocupar o lugar do pecador. Mas para ele ocupar o lugar do pecador e salvar o homem, ele deveria ter uma morte de maldição. Não era qualquer morte. Ele precisava levar a maldição sobre si. E a única morte que dava maldição ao homem era, de acordo com a lei, a morte de cruz. Deuteronômio capítulo 21, versículo 22. Quando também em alguém houver pecado digno do juízo de morte, e haja de morrer, e o pendurares num madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porque o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Para assumir o lugar do pecador, para dar bênção às famílias da terra, Jesus teria que se fazer maldição. E a única morte que a lei de Moisés diz que é amaldiçoadora é a morte no madeiro, é a morte de cruz. Por isso Jesus disse que ele seria crucificado. Lá em João, capítulo 3, versículo 14, num diálogo com Nicodemos, ele diz: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A morte tinha de ser a morte da maldição, a morte de cruz. Ainda Jesus fala lá em João capítulo 12, versículo 32, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto, significando de que morte havia de morrer. Jesus tinha que assumir o lugar do pecador, tinha que tomar sobre si a maldição. É por isso que Paulo, e nós já lemos aqui, mas vamos repetir, disse assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas 3:12. Então vocês entendem? Jesus assumiu o lugar dos pecadores. Foi para isso que ele veio, para salvar o homem. Mas ele só poderia salvar o homem se assumisse o lugar dos pecadores. E isso exigia que ele se sacrificasse por nós, que ele derramasse o seu sangue por nós e que ele morresse numa cruz, sem o que não ocorreria a salvação. Então, a salvação de Jesus é a expiação vicária. Ele morre por nós. Ele se sacrifica por nós, ele se oferece em sacrifício por nós, ele derrama o seu sangue por nós, assumindo o lugar do pecador. E por isso o seu sacrifício é perfeito, satisfaz a justiça divina. Ele entrega a sua vida por nós. Ele assume a morte para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, que era o diabo. Nós não podemos entender a obra de Jesus se não entendemos que ele assumiu o nosso lugar,
que ele tomou a nossa culpa. Mas além da obra vicária, a obra da salvação, ela é também a obra da redenção. Existe um hino da nossa harpa cristã, e a nossa harpa cristã, ela é totalmente embasada nas escrituras sagradas. Né? Hoje trocam a harpa cristã por hinos que são heresias, mas a nossa harpa cristã, ela diz assim, no hino 139, o autor traduzido ou adaptado por Paulo Leivas Macalão diz: Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois ele me amou. É o refrão do hino 139, que fala da redenção. O que é a redenção? A redenção é a compra de um escravo para lhe dar a liberdade. O escravo podia comprar a sua liberdade se ele pagasse o seu preço. Ele era livre. Aqui no Brasil, quando teve a nova escravidão, havia algumas pessoas que compravam escravos para os libertar. Era chamada carta de alforria. Quando o escravo ele comprava a sua liberdade, ele recebia carta de alforria. Ele passava a ser um homem livre. Os homens estavam em dívida para com Deus, porque pecaram. E era uma dívida eterna, impagável, igual aquela dívida da parábola do credor incompassivo, né? Que aquele homem que devia ao rei uma quantia impagável. Ele não tinha como pagar aquela quantia. Era uma dívida astronômica. Essa foi a dívida que o homem contraiu com Deus, porque foi ingrato com Deus, desobediente a Deus, quis ser igual a Deus e ter uma dívida que não podia pagar. Mas Jesus vem e paga a dívida que o homem tinha para com ele. A obra salvífica de Jesus é uma obra redentora. Por isso Jesus, na cruz do Calvário, ele disse: está consumado. A palavra grega aqui é telestai, que quer dizer está quitado o preço. Está paga a fatura. Jesus derrama o seu sangue. E só o sangue de Jesus, o sangue de um homem inocente, poderia pagar o preço da salvação. Porque o Salmo 49, versículo 8, ele diz assim. Aliás, versículo 7. Então vamos ler o versículo 6 para os irmãos entenderem bem. Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção de sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. O preço de uma alma é maior do que o mundo inteiro. Ninguém tem condições de pagar. Por isso que a salvação não se compra por dinheiro. Hoje se defende muito aí a salvação por dinheiro. As bênçãos por dinheiro. Mas a salvação exige um preço muito mais alto que um dinheiro. O salmista diz: a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. Não é com ouro nem com prata que nós compramos a salvação. Mas Jesus pagou o preço preço do seu sangue. Pedro fala disso. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa maneira de viver, que por tradição recebestes os vossos pais,
mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Jesus sem pecado derramou o seu sangue, entregou a sua vida, e só uma vida santa, inocente, sem pecado, poderia morrer pelos pecadores e pagar o preço do pecado. Por isso que Jesus é o Redentor, porque redenção é este livramento mediante a compra, mediante a aquisição. O apóstolo Paulo, escrevendo lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, ele diz assim: porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nós fomos comprados por Deus. Nós somos propriedade de Deus. Nós somos de Deus. Porque nós somos comprados por Ele. Nós pertencemos a Ele. E qual foi o preço? O sangue de Jesus. Preço caríssimo, que nós jamais poderíamos pagar. Mas não sejamos como o credor incompassivo da parábola. Ele teve perdoado uma dívida impagável e depois não perdoou uma dívida do seu irmão. E por isso perdeu o perdão que havia recebido do rei. Por isso Jesus nos ensina a orar: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Seja perdoador, porque você teve a sua dívida perdoada. E não saiu de graça esse perdão. Jesus morreu por nós, derramou o seu sangue. Eu faço questão aqui, eu acabei de falar do hino da harpa cristã. Tem um hino que anda por aí, que as pessoas ficam cantando: eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. É porque não lê 1 de Pedro 1, 18 e 19. O preço foi o sangue de Jesus. Jesus é o nosso Redentor. Ele nos comprou. Ainda falando na harpa cristã, no hino de número 13, da autoria de Samuel Winston, grande missionário que foi presidente da Convenção Geral: Jesus comprou-me do mundo aqui. Palavras doces são para mim. Jesus comprou-me e vai me dar eterno gozo celeste lá. Jesus comprou-me da escravidão, a paz eu gozo por seu perdão. Jesus comprou-me e eu fiquei para sempre livre da dura lei. Jesus nos comprou, porque Ele é o nosso Redentor. Ele pagou o preço, o sangue dos seus pecados, e nos livrou do pecado. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 6, Paulo diz o seguinte: o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunha a seu tempo. Em Hebreus 9 e 2, o escritor diz: porque um tabernáculo. Hebreus 9 e 12. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então a obra de Jesus, além de ser substitutiva do pecador, ter assumido o lugar do pecador, feito maldição por nós, tomado a nossa culpa e nos trazido a paz, a chamada expiação vicária, é também a obra da redenção.
Ele nos liberta do pecado, porque pagou o preço. O preço foi o sangue de Jesus. Esses dois aspectos da obra de salvação já demonstram o equívoco da doutrina da maldição hereditária, porque se Jesus se fez maldição por nós e agora a obra da salvação traz a bênção, não tem maldição, não resta maldição, porque toda maldição foi jogada sobre Jesus. Então é mentira que o salvo ainda tenha que quebrar maldições. Mas também a obra da redenção nos mostra que nós somos livres do pecado. Ou seja, você não é mais servo do pecado. O salvo está liberto. Jesus disse, se o Filho, pois, nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por isso você não vive mais pecando. Por isso você não está sob domínio do pecado. Porque a salvação é a libertação do pecado. É interessante nós observarmos ainda que a redenção, Jesus veio e pagou o preço dos nossos pecados. No direito, na ciência jurídica, nós encontramos um dispositivo muito interessante, que no Brasil está no artigo 304 do Código Civil, que diz o seguinte: qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la usando, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor. Igual modo, cabe ao terceiro não interessado, se o fizer em nome e à conta do devedor, salvo oposição deste. É o artigo 304 e o parágrafo único do Código Civil brasileiro. Pois bem, se uma pessoa sem interesse resolve pagar a dívida de alguém, por exemplo, eu fiquei... não tem interesse nenhum, mas eu fiquei com pena do meu vizinho que está devendo a água e vão cortar a água. Eu vou lá e pago a água, a conta d'água dele. Eu posso fazê-lo. E se o credor se opuser, eu posso até obrigá-lo a receber. Mas o devedor pode se opor. Se eu quiser pagar a conta de água e o meu vizinho não quiser que eu pague, e não quiser que eu pague, eu não poderei pagar. Eu tenho o preço, mas eu não posso pagar. Não gera quitação para ele. Isso é importante. Nós vamos ver na próxima lição a respeito da abrangência universal da salvação. Mas é interessante. Jesus, desinteressadamente, pagou o preço dos nossos pecados. Mas se você se opuser, esta quitação não se realiza. Mas tem um terceiro aspecto da obra salvífica de Cristo. A salvação nos traz a reconciliação. Jesus morreu para reconciliar os homens com Deus. E eu me lembro daquele hino do cantor cristão. Reconciliai-vos já. É a ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. Jesus trouxe a reconciliação. E nós falamos isso no início da aula. Jesus veio restabelecer a amizade entre Deus e os homens. Veio fazer a comunhão entre Deus e os homens. Veio restaurar o convívio entre Deus e os homens. Veio fazer homem e Deus amigos novamente. Isso é a reconciliação. Nós já lemos João 17, 21. Para que todos sejam um. Assim como tu és em mim e eu em ti, ó Pai. Para que eles sejam um em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus trouxe a reconciliação. Em Romanos 5 e 11, o apóstolo Paulo fala disso. Ele diz, e não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo,
pelo qual agora alcançamos a reconciliação. E em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, Paulo diz: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A palavra reconciliação significa, é interessante que em inglês ela é atonement, ou seja, atonement é o restabelecimento da unidade, o restabelecimento da comunhão. Assim como Jesus diz, eu e o Pai somos um, ele agora nos coloca nesta mesma posição. Nós nos tornamos um com Cristo. E por isso, nós não mais vivemos, mas é Cristo que vive em nós. É o que Paulo diz lá em Efésios. Vós antes que estáveis longe, pelo sangue de Cristo chegastes perto. Vamos ler esse texto que é muito importante. Porque ele é a nossa paz. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Efésios 2:13. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as iniquidades. As inimizades. E vindo ele evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por eles ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Jesus nos trouxe a paz. Paz em hebraico é shalom, que quer dizer completude, integridade. Jesus trouxe a comunhão, a unidade, a completude, a integridade entre os homens. Esta é a reconciliação. E ainda, Paulo nos diz que ele nos deu os ministérios da reconciliação. A igreja tem que promover esta comunhão entre os homens e dos homens com Deus. E é por isso que agora nós temos acesso a Deus. Veja bem, eu tenho acesso ao Pai em um mesmo Espírito, porque agora eu fui reconciliado. O pecado foi tirado e agora a salvação me traz a reconciliação com Deus. É por isso que lá em Hebreus, no capítulo 10, nos versículos 19 e 20, diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, isto é, pelo véu, pela sua carne. O véu do templo se rasgou e agora eu posso entrar no lugar santíssimo. Agora eu tenho pleno acesso a Deus. Por isso que eu posso orar a Deus, por isso que eu posso pedir a Deus as coisas, por isso que Deus pode falar comigo, por isso que eu agora faço a vontade de Deus. Não é mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim, porque a obra de Jesus reconcilia o homem com Deus. E o último aspecto que nós temos da obra salvífica de Jesus é que Jesus morreu para satisfazer a ira de Deus. Por que Jesus tinha de morrer? De entregar a sua vida por nós? Porque quando nós pecamos, Deus, que é justo, ele é amor, mas ele é justo, ele se irou contra nós. A ira de Deus é a reação de Deus ao pecado do homem, à desobediência do homem. Deus é santo. Deus é santo. E ele não pode compactuar com o pecado. Ele é santo. Em Levítico, várias vezes é dito: eu, Senhor, seu Deus, sou santo. Vamos pegar aqui Levítico 11 e 44, 45, só. São vários versículos, nós colocamos todos eles aí em nosso esboço.
mas os irmãos podem ver lá. 44 e 45. Porque eu, Senhor vosso Deus, eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não contaminareis as minhas almas por nenhum réptil que se arraste sobre a terra. Porque eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. E isso não é algo apenas para Israel. Lá em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15, está escrito: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto, quando o homem peca, ele entra em confronto com o caráter santo de Deus. E Deus, que não se agrada com a prática do pecado, ele se ira. Ele se ira contra Deus. E é interessante que a palavra hebraica para ira é a palavra nariz, narina. Quando alguém está nervoso, quando alguém está emocionalmente abalado, ele tem a sua respiração aumentada, alterada. E é esse sopro das narinas de Deus, essa indignação divina que gera a palavra ap, que é a palavra nariz, que é a palavra usada para a ira de Deus. Deus reage em razão da sua santidade com relação ao pecado. E ele se torna um Deus irado. Não porque ele seja mau, mas porque ele é santo e justo. E ele reage à desobediência do homem. E é, historicamente, e eu até aconselho os irmãos que leiam o famoso sermão de Jonathan Edwards, o grande teólogo e pastor norte-americano do século XVIII, que é Pecadores nas mãos de um Deus irado. Esse é o título. É uma pregação feita com base lá em Deuteronômio, capítulo 32, o último cântico de Moisés, quando Moisés profetiza que, apesar de todos os benefícios que Deus deu a Israel, Israel iria se revoltar contra Deus, iria ser desobediente a Deus. E lá em Deuteronômio, capítulo 32, Deus fala que sabe disso. Olha aí, ó. 32 e 4. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Corromperam-se contra ele seus filhos, eles não são. A sua mancha é deles. Geração perversa e torcida é. Recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante? Não é ele teu pai que te adquiriu e te fez e te estabeleceu? No versículo 15 é dito: e engordando-se Jesurum deu coices, e engordaste-te, engrossaste-te, e de gordura te cobriste, e deixou a Deus que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. E no versículo 35, que é o versículo que é base do sermão de Jonathan Edwards, é dito assim: minha é a vingança e a recompensa ao tempo que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que se lhes hão de suceder se apressam a chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo, e se arrependerá pelos seus servos, quando vir que o seu poder se foi, e não há fechado nem desamparado. Essa é a situação do homem no pecado.
Em João 3,36, nós vemos isso. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Quando o homem cai no pecado, ele está debaixo da ira de Deus. Deus reage à impiedade do homem. É o que Paulo diz lá em Romanos, capítulo 1, versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Mas para aplacar a ira de Deus, neutralizar a ira de Deus, tirar a ira de Deus, Jesus morre em nosso lugar. Jesus se faz pecado por nós, derrama o seu sangue. E o sangue nos purifica de todo pecado. E Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. 1 de João, capítulo 2, versículo 1 e 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Jesus, ele se sacrificando, ele aplaca a ira de Deus. Propiciação é isso. O que é propiciação? Jesus nos torna favoráveis a Deus. Nós estávamos desfavoráveis, porque nós estávamos em pecado. Nós estávamos em desobediência a Deus. E a ira de Deus caiu sobre nós. Mas a ira de Deus é aplacada, porque Jesus, ao morrer, ele satisfaz a ira de Deus. E por causa do sangue de Jesus, Deus volta a nos ser favoráveis. Deus volta a nos abençoar. Deus volta a fazer o bem. Porque ele nunca deixou de fazer o bem ou de querer o bem. Mas o pecado exigia dele, pela sua santidade e justiça, que ele punisse e castigasse o homem. Mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus aplaca a ira de Deus, satisfaz a ira de Deus. E se nós crermos em Jesus, e se nós nos arrependermos dos nossos pecados, crendo em Jesus, nós teremos a vida. Não é assim? Aquele, vou ler de novo, João 3,36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. É essa realidade que Herbert Maxwell Wright fala no hino 15 da harpa cristã, na sua terceira estrofe. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Você escapa da ira de Deus em Cristo Jesus. É isto que é a obra salvífica de Cristo. Primeiro, Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele assumiu o lugar do pecador e se fez pecado por nós. Segundo, ele pagou o preço dos nossos pecados com o seu sangue e nos comprou e nos libertou da escravidão do pecado. Terceiro, ao tirar o pecado do mundo,
ele reconcilia o homem com Deus. E nós voltamos a ser amigos de Deus, a ter comunhão com Deus. E em quarto, ao morrer por nós, Jesus satisfaz a ira de Deus. E por isso, esta ira cessa em relação aos que creem em Jesus. É este o significado da obra salvífica de Jesus. Amém.